Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e comigo aqui hoje eu tenho o Fê. Ei pessoal, seja bem-vindo ao Terror na Esquina e mais um episódio, delicinha, hein? Vamos ver o que o Fê preparou pra gente hoje pra matar a gente de medo. Má, esse episódio ele tá mais tranquilinho, entre aspas, porque eu mesclei relatos dos ouvintes com alguns casos bem polêmicos que eu tirei do Reddit. Oba, eu amo caso de ouvinte. Vai tá mostrando aqui quem que aqui é ouvinte? Vai, né? Não, eu deixei todos... Todo mundo anônimo. Pra garantir, bem de boinha. Mas vai ser mesclado com relatos bem polêmicos do Reddit. Então vamos pro recadinho antes de ir pro episódio? Lembra que quando a gente chegar a 3 mil seguidores, vamos abrir uma live com um episódio do terror. E por quantos mil seguidores a gente tá? 2.480 e alguma coisa. Aí, gente, falta pouquinho, vamos lá. Então, eu diria que era uma meta bem grande essa, né? 500 seguidores, isso porque quando a gente lançou tinha 2.200. Então, é uma meta longa. Quem sabe não vira um episódio extra até, pra incentivar o pessoal, porque a gente tem 8 mil seguidores no Spot e só 2.300, 2.500, quase 2.500 no Insta. Tem gente que não tá seguindo a gente. Ou tem gente que não tem Instagram, né? Ah, mas será que é uma grande parcela dos 8 mil? Se os nossos ouvintes forem assim, iguais a gente, a chance de eles não terem Instagram é grande, viu? Porque a gente gosta de uma teoriazinha da conspiração, de fugir do roubo de dados, então assim... Ah, mas eu ainda continuo postando. Eu mais ou menos posto, então... Então, voltando pros recadinhos. Se você quer participar da seita, entrar nessa jornada com a gente, apoiar a gente, ajudar a gente a crescer, a chegar a mais lugares, fazer episódios melhores, melhorar nosso equipamento, acessa apoia.se/terror na esquina, que lá você vai poder ajudar a gente. Mas se você precisa de serviço de edição de áudio, de dublagem, cara, você pode contar com o Said, porque, de verdade, ele é o melhor editor do mundo. Então, manda um e-mail pra gente, eu vou deixar o e-mail dele na descrição do episódio. Manda um e-mail pra ele, chama ele pra conversar, que garanto que ele vai atender vocês muito bem. Eu vou começar aqui lançando um que é pesado, porque envolve abuso, mas é de um true crime. A gente vai falar um pouco sobre Epstein, e se você sabe quem é Epstein, você sabe que foi um abusador de garotas, e nesse relato a ouvinte, ela diz que poderia ter sido uma das vítimas de Epstein. Nossa, isso é um perigo. Eu morro de medo de seita, gente. Eu acho que eu caía na seita facinho. Apesar que eu tenho a preguiça de fazer coisa de seita, mas perigoso. Eu acho que eu não cairia, porque eu tenho um problema de... talvez uma preguiça social de interagir com esse tipo de coisa. Mas eu acho que, eu não sinto vontade de participar de grupos com uma finalidade distinta, sabe? Seja de cunho religioso e sem ser cunho religioso.
Eu entendo, porque eu também não tenho vontade nenhuma de participar de grupos, principalmente muito grandes. Mas eu acho muito difícil falar não para as pessoas. Então, se a pessoa começa a me chamar para ir em alguma coisa, começa a insistir demais, ou eu fujo para as colinas, corto a pessoa completamente, ou eu começo a ir meio obrigada. Mas eu também eu crio ressentimento muito rápido, então é mais fácil eu cortar a pessoa e correr para as colinas. Então, eu vou começar com ela dizendo: eu estava assistindo ao documentário sobre Jeffrey Epstein na Netflix ontem à noite e eu tô assustada. Literalmente eu tive um mini ataque de pânico com todas essas memórias voltando. Enquanto eu estava deitada na cama assistindo, o rosto de uma garota passou rapidamente pela tela e eu reconheci uma das vítimas como uma das minhas melhores amigas da infância. Não sei se isso pertence a esse subreddit, mas aqui tá a minha história. Eu vivi no sul da Flórida quase toda a minha vida com os meus pais super controladores que não me deixavam fazer nada quando criança. Nenhuma ligação para os amigos, nenhuma atividade extracurricular, menos que fosse acadêmica. Não podia receber amigos em casa e esqueça ir à casa de alguém. Além disso, meu pai trabalhava na minha escola durante os anos do ensino fundamental, então eu tinha que me comportar muito bem. Então, quando eu fui pro ensino médio, eu tava muito animada. Finalmente algum tipo de liberdade. Minha personalidade começou a brilhar e fazer amigos se tornou fácil pra mim. Avançando o ano, eu havia me tornado muito amiga dessas duas garotas. Vamos chamá-las de Heather e Sharon. Ambas eram bonitas, populares, amigáveis, mas o que mais me fascinava era que Heather era a única menina na escola secundária que eu conhecia que podia dormir na casa de um menino. Era algo tão estranho pra mim, já que meus pais me disseram que eu nem mesmo podia sair com um menino até depois de me formar. Ensino médio ou faculdade? Eles não especificaram. Então automaticamente pensei que ela era a garota mais legal que eu já tinha conhecido. Durante nossa amizade éramos conhecidas como trio. Tínhamos as mesmas aulas e horários de almoço, então nos aproximamos bastante. Com o tempo, Heather sempre me convidava para sair com ela e Sharon, depois da escola ou nos finais de semana. Mas como meus pais, de jeito nenhum. Eu tentei várias vezes pedir permissão sem sucesso a cada vez. Nem mesmo um talvez. Eu fiquei tão chateada porque sempre me senti excluída quando Heather e Sharon saíam sem mim. Algo pelo qual eu eventualmente ficaria grata. Um dia, enquanto estávamos sentadas no pátio durante o almoço, Heather me puxou de lado e perguntou o que eu achava de faltar à aula por um dia. Instantaneamente entrei em pânico e pensei na mensagem automática que a escola liga para casa para informar seus pais que você não estava na escola. Se meus pais recebessem isso, nossa, eu estaria ferrada. Então eu descartei essa ideia imediatamente. Meio que eu ri disso porque não havia como fazer dar certo. Mas ela literalmente não parava de perguntar. Então eventualmente ela me convenceu e começamos a planejar. Levou cerca de uma semana todos os dias, durante o almoço, tentando descobrir como fazer isso. A empolgação me deixou tão animada porque eu nunca fiz nada desse tipo. O plano era minha mãe me deixar na escola, como de costume, e as meninas estariam lá me esperando e simplesmente iríamos para o posto de gasolina perto da escola e um dos amigos de Heather nos pegaria. Não tenho certeza de como planejei escapar da ligação da escola, mas enfim. Eu esqueci de mencionar. Heather fez questão de lembrar várias vezes para eu vestir algo que me desse uma aparência de inocente. Ignorei isso porque eu já tinha 13 anos. Eu parecia inocente o suficiente. O plano corre sem problemas e estamos indo para o posto de gasolina, mas quando estamos indo, o celular de Heather não para de tocar. Tipo, constantes chamadas e mensagens chegando. E ela responde a cada uma delas dizendo: apenas nos encontre no posto de gasolina como costumamos fazer. Nesse ponto eu tô confusa, porque eu pensei que seria o trio sendo juntas o dia todo. Conforme nos aproximamos do posto de gasolina, eu vejo um grupo de cerca de 7 outras garotas paradas lá e elas têm mais ou menos a mesma idade que eu, 12 e 14 anos. Algumas garotas eu já vi na escola, outras eu não reconheci, mas todas ficaram animadas quando veem Heather chegar. De repente, Heather grita: "Quem tá pronto para ganhar algum dinheiro?" E quase todas as garotas levantam a mão e começam a aplaudir. Eu pego a Sharon e pergunto o que tá acontecendo. E o olhar que Sharon me deu é que eu nunca vou esquecer. Era como se ela estivesse dizendo: "Saia agora enquanto pode." Isso me deixou muito desconfortável e ela nunca disse nada. Foi estranho. Um grande grupo de meninas jovens que deveriam estar na escola apenas esperando num posto de gasolina.
Enquanto estávamos lá paradas, 2 carros pretos Lincoln se aproximaram e pararam bruscamente bem na nossa frente. Heather começa a numerar as garotas e diz para o primeiro grupo entrar no primeiro carro. E enquanto ela fez isso, o carro saiu em disparada. O outro abaixou lentamente a janela e eu vi um homem mais velho com óculos escuros apenas sentado lá e sorrindo. Ela perguntou se estávamos prontas para ir para a mansão, o que deixa as outras 2 garotas atrás de mim animadas. Ele abre a porta e elas pulam lá dentro, seguidas pela Sharon. A Heather está ao meu lado e me cutuca para eu ir também, mas quando ela faz isso, eu começo a questioná-la, perguntando o que diabos estava acontecendo, para onde a gente estava indo, quem era o homem que ela nunca mencionou nada e nenhum dos planos que ela tinha em mente. Ela estava quase olhando com raiva e disse: "De todas as garotas que eu trouxe, você é a única que está me causando problemas. Pensei que você queria sair e finalmente se divertir. E com seu corpo, você poderia fazer uma fortuna." Na época, eu era tão ingênua que não sabia exatamente o que ela queria dizer, mas pelo tom de voz dela e como ela estava me pressionando, eu acabei desistindo e corri de volta para a escola. Por mais envergonhada que eu me sentisse por deixar minhas amigas, eu temia muito mais a minha mãe e o cinto dela. E, além disso, entrar em um carro com alguém que eu nunca conheci gritava perigo de estranhos. Eu sou muito grata por meus pais terem me dado esse medo, senão não sei se teria tomado essa decisão inteligente. Depois disso, mal saí com Heather de novo. Ela tentou algumas vezes mais, mas eu apenas senti más vibrações dela e a cortei. Mas sempre a via saindo aleatoriamente da escola em direção ao posto de gasolina. Sempre com um grupo de garotas. Sharon, por outro lado, começou a entrar em depressão aos poucos. Ela só saía com Heather e se agarrava a ela como um filhote perdido. Notei que ela começou a faltar mais frequentemente às aulas, até que um dia simplesmente parou de vir completamente. Anos depois eu descobri que ela cometeu suicídio. Depois de assistir ao documentário, eu tô convencida que ela foi uma das vítimas de Jeffrey Epstein e que Heather era uma das suas recrutadoras. Edith. Deveria ter mencionado isso quando aconteceu em 2004 em West Palm Beach. Entrei em contato com a única amiga de infância com quem mantenho contato e ela confirmou que era, de fato, minha amiga que estudamos juntas no ensino médio naquele documentário. Desde então entrei em contato com um amigo que trabalha na polícia para ver se ele poderia falar com alguém sobre o que sei. Mesmo as poucas informações que eu tenho poderiam ajudar de alguma forma. Quanto a Sharon, nunca conheci ninguém de sua família ou tive informações de contato, já que estava em lockdown total naquela época e isso foi há 16 anos. Ainda estou tentando localizá-la para ver se sabiam de alguma coisa. Isso poderia ajudar a explicar porque ela decidiu tirar a própria vida. Eu vou manter vocês atualizados. É complicado. Você confia na pessoa, você gosta da pessoa, vamos ali tirar um dinheirinho extra, não sei o quê. Outra ser assediada e estuprada, né? Sim, sim, sim. Com a promessa de que vai receber um dinheiro em troca, né? Uhum. Uma coisa é você se prostituir, tipo, você vai lá, combina o preço, ganha o seu dinheiro, pronto. É prostituição. Agora, isso aí era abuso, tipo, ela não sabia que ela tava indo transar, ou fazer massagem num cara, ou o caralho. Elas eram menor de idade, né? Era menor de idade. Não, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Elas são menores de idade, que piora muito a situação, né? Muito demais. E tipo, ok, mesmo que elas recebessem uma fortuna, elas são crianças, cara. Não, realmente, não pode, isso é inaceitável. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Independente se elas estão indo porque querem, porque vão ganhar dinheiro, é nojento. Muito, muito, sem condição. Mas, pelo menos, a Red Eater, ela se safou por causa dos seus pais hiper mega conservadores, né? De vez em quando serve pra alguma coisa ter uns pais malucos. De vez em quando funciona mesmo. Mas agora vamos entrar em alguns relatos que foram mandados pra gente por e-mail. Mas, por favor, faça as honras. Bom, então é um relato do ouvinte do Terror da Esquina, Pererê da Madrugada. O relato foi enviado por um ouvinte que diz o seguinte: sou natural do Piauí e durante 10 anos da minha vida morei na mesma rua, apenas mudando de casa, pois morávamos de aluguel. Esse foi meu primeiro contato com o sobrenatural, que me recordo. Eu tinha 8 anos de idade, morava numa casa enorme que tinha um quintal muito espaçoso.
Ele era tão grande que tinha ruínas de outra casa que tinha estado lá antes. Era como se tivessem quebrado e deixado somente algumas paredes, que era bem legal, pois dava para brincar. Tinha também uma árvore enorme e 2 corredores que rodeavam a casa. Em um desses corredores ficava a nossa cachorra, e era onde a minha mãe estendia as fraldas do meu irmão mais novo. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã pequena, e o nosso quarto tinha uma janela que ficava de frente para esse corredor. Nós dormíamos sempre com as luzes apagadas e um pequeno abajur. Eu não me recordo se na cidade eu já tinha ouvido histórias sobre a lenda do Saci Pererê. Eu sabia o que era história vagamente, porém não era algo que me assustava até esse dia. Eu estava dormindo, sonhando, quando lembro de acordar com alguém nesse corredor onde ficava a cachorra. Essa pessoa ou ser gritava muito alto e de uma forma bem devagar e escarninha. Era quase como se me chamasse para brincar com ele. Pererê! Várias e várias vezes. Era um som que ecoava e não passava, e eu comecei a chorar, porque eu sentia que o Saci, ou esse ser, estava me olhando enquanto gritava. Entrei em desespero, mas não tive coragem de levantar da cama, ou eu não conseguia. Apenas gritei muito à minha mãe, que foi até o quarto ver o que tinha acontecido. Contei a ela. Ela foi até o corredor do lado de fora da casa, e é isso que me assusta mais. E não estava nem ventando, não estava chovendo, e ela disse que todas as fraldas e roupas do meu irmão tinham sido derrubadas, e algumas até amarradas no varal, de uma forma impossível de tirar, com nós completamente cegos. O folclore brasileiro conta que o Saci é um ser travesso que gosta de esconder as coisas e pregar peças. Eu sempre me assustei com essa lembrança. Tenho 24 anos e lembro até hoje disso. Minha mãe também lembra, pois ela ficou aterrorizada ao dar de cara com a situação das roupas no corredor. Gente. Que coisa, hein? A gente cresce vendo o Saci, daquele que não deve ser nomeado lá, e acha que é fofo, né? Que é um ser bonzinho, não sei o quê, mas Não, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que provavelmente vou ser muito cancelado, mas é que teve um autor aí que fez um puta de serviço com o folclore brasileiro, né? é esse aí mesmo, puta de serviço. Tem gente achando que o folclore. Aí fica assim, tenho medo de Wendigo. Eu tenho medo de Doppelganger. E assim, eu tenho medo de fada. Cara, o folclore brasileiro é pra ser temido também, entendeu? Folclores são, né, pra ser, pra passar alguma coisa pra frente, né? Exatamente. Você tem medo de fada, mas não tem medo da Cuca porque você acha que ela é um jacaré ruivo? Boa sorte. Ou porque você acha que ela é a Alessandra Negrini que vira a mariposa? Eu gostaria muito que a Cuca fosse a Alessandra Negrini que virasse a mariposa. Mas não é. Mas não é. E o Saci não é bonzinho, bonzinho. Você faz pacto com o Saci. Eu não conheço muito da história do Saci. Eu já ouvi algumas vezes no Mundo Freak o André Andrioli, acho que é esse mesmo o nome dele, falando sobre Saci. Ele conta bastante coisa, mas não é uma coisa que grava na minha cabeça. Eu só sei que é uma criatura a ser temida, assim como a mula sem cabeça, assim como o lobisomem. Tipo, não é porque a literatura transformou uma coisinha fofinha que passou a ser fofinha. Não, não é. E tem muito mais, tipo, tem muita coisa do folclore brasileiro, né? E é engraçado porque eu lembro que meu primeiro contato com o Saci não foi na Globo, no programa da Globo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o pai do meu pai, meu avô paterno, ele tinha duas. Eu não sei como é que chama esses negócios, porque é tipo uma ilustração e eram 2 Saci, tipo, cada um em uma ilustração. Só que assim, não eram uma criança. Os dois eram tipo seres com chifres, língua de fora, dente afiado, uma representação de uma pessoa negra com uma perna só, o gorro vermelho. E eu lembro de ver essas 2 imagens e eu tinha muito medo, mas tipo, eu não lembro se eu perguntei pro meu pai o quê, mas ninguém nunca me explicou, eu só sabia que aquele era o Saci. E por algum motivo meu avô tinha na casa dele. Ouvinte, se você souber porque gente muito idosa, e tipo, muito idosa mesmo. Meu avô morreu há 10 anos atrás com quase 90 anos. Então, tipo, ele teria uns 100 anos agora. Se você souber que tipo de Saci é esse e por que uma pessoa idosa teria essas fotos,
Não são fotos, né? São ilustrações. Mas manda aí pra gente, porque eu sou muito curiosa e nunca achei nada na internet sobre isso e nem pra quem perguntar. Que maluquice, né? Que doideira. Que doideira. O primeiro contato que eu tive com o Saci também não foi na Globo, mas foi com meu pai contando história. Tipo, via um redemoinho em uma estrada de terra e falava, olha o Saci passando. Esse tipo de coisa. Que menos assustador, né? Que umas ilustrações chifrudas com dente e língua de fora, e língua pra fora, segurando o cachimbo. Cara, que medo. Deu um medinho agora dessa lembrança aí. Eu vou aproveitar o seu medinho e vou te contar mais uma história de um ouvinte com o título O Cachorro Arco-Íris. O cachorro arco-íris, legal. Bora lá. Eu tenho alguns relatos, mas eu vou contar só um dessa vez, que aconteceu quando eu era criança. Sempre tive uma boa memória quando criança, minhas memórias começaram com 2 anos, acredite se quiser, hahaha. Essa história se passa quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos e me lembro perfeitamente dos detalhes visuais que eu vou contar. Meus pais algumas vezes visitavam parentes que moravam em sítios e me levavam com eles para ficar brincando. Eu já havia visitado aquele sítio algumas vezes, então não era novidade. Mas o que aconteceu naquela vez foi: nesse sítio morava uma senhora muito idosa, aquelas que parecem uma bruxa, sabe? Muito enrugada, esquelética e corcunda. Tadinha. Ela criava galinhas, então sempre tinha ovos caipiras fresquinhos que deixava guardado na geladeira. Quando íamos embora, ela me chamou para ir buscar ovos com ela dentro da casa para que meus pais pudessem levar. Minha mãe me deixou ir e eu segui ela casa dentro. Passamos pela porta da cozinha e entramos em um corredor com algumas portas. Havia uma porta fechada e a senhora parou, se virou e colocou a mão sobre o meu ombro e disse cochichando: "Vamos entrar aqui, mas antes eu preciso que você faça silêncio absoluto. Você não pode falar, gritar, e ao andar deve ser bem lenta e nas pontas dos pés. Fica atrás de mim e faça o que eu faço. E não se esqueça, nenhum barulho." Como eu era uma criança, achei aquilo normal e apenas concordei, obediente, sem questionar. Ela abriu a porta devagar e silenciosamente e entramos quase em câmera lenta. Era um cômodo pequeno, com guarda-roupa, estante, geladeira, algumas roupas empilhadas e uma poltrona caramelo de couro. E em cima dela, um cachorro. Sim, um cachorro. Um cachorro muito grande, peludo e colorido. Ele tinha cores vivas do arco-íris em degradê, faixa por faixa. Seus pelos eram lisos e longos, como aqueles cachorros de madame em que as orelhas se misturam com o corpo e pata. O cachorro estava sentado de costas para nós, em cima dessa poltrona, e não se virou para olhar. Ao invés disso, ele começou a tremer e rosnar. A senhora andava na minha frente em direção à pequena geladeira azul, que ficava encostada em uma das paredes do quarto e olhava para mim o tempo todo, com um dedo no lábio, e um olhar de medo e desespero pedindo para manter silêncio. Eu estava morrendo de medo daquele cachorro que rosnava e tremia cada vez mais a cada passo que dávamos. Mas na minha mente de criança eu confiava cegamente naquela mulher. Chegamos à geladeira em que ela abriu em câmera lenta e pegou ovo por ovo, colocando com o maior cuidado do mundo dentro daquela cesta. Nesse ponto estávamos de costas para o cachorro que nunca se virava para nos olhar. Como eu sabia disso, eu ficava olhando para os ovos e para ele o tempo todo, achando que a qualquer momento o cachorro arco-íris ia sair de lá e nos atacar. Mas ele não fez isso. A senhora terminou de pegar os ovos e fechou a geladeira e saímos em câmera lenta de novo. E o cão cada vez mais bravo. Aquela pelagem era incrível, vívida, colorida, e eu tenho certeza que aquilo estava vivo. Se mexia como um cachorro, era um pelo real. E o som estava vindo dele com toda certeza e reagia aos nossos movimentos, e se fosse um brinquedo, não existia esse tipo de tecnologia naquela época. Era 1999. Por que caralhos aquela velha tinha um cachorro arco-íris dentro do quarto e por que ela tinha tanto medo daquilo? Saímos do quarto e ela fechou a porta, me olhou e disse baixinho olhando nos meus olhos: "Você não pode contar isso para os seus pais nem para ninguém. Você me entendeu?" Assenti com a cabeça e saímos de lá. Ela entregou os ovos para minha mãe, nos despedimos, entramos no carro e eu realmente não contei para absolutamente ninguém até uns 17, 18 anos. E há poucos anos atrás eu resolvi pesquisar sobre o cachorro na internet e não tem absolutamente nada sobre ele. Nenhuma lenda, nenhum relato. Essa senhora já morreu, e eu fico pensando para onde o cachorro foi.
Ah, talvez eu tenha voltado apenas uma ou duas vezes lá depois disso, mas eu ainda era criança e não me importava com aquilo. Na minha cabeça era normal. E ela também não me levou mais pra buscar ovos. Você sabe o que que isso soa, né? E eu tô assim, eu não vou falar. O quê? É uma pequena birra chamada adultos que falam pra crianças não contar alguma coisa pros pais. Ah, sim. Aham. Deixa isso dúbio. Mas um cachorro arco-íris rosnando. Será que às vezes foi, tá, duvidoso, né? Tipo, porra, por que que a senhora foi levar ela pra buscar ovos com ela se tinha aquele cachorro que ela não podia falar baixinho, ela era uma criança e a qualquer momento ela podia falar qualquer coisa? É, e sair correndo, né, com medo. Eu acho que essa senhora estava tentando alimentar o cachorro com esse ouvinte, com essa pessoa. É o quê? É um relato ou é um. É a história da ouvinte. Então, eu acho que essa senhora estava tentando alimentar o cachorro, contando que a criança ia fazer uma arte pro cachorro comer a criança, entendeu? E que ela falaria pros pais da criança que tava lá fora esperando? Não faço ideia. Mas com certeza os pais sacaram, entendeu? Porque nunca mais deixaram a criança entrar. Ah, ela nunca convidou também. Ah, será que não era isso? Sou um poodle muito velho, pintado? Porque aquele poodles brancos era febre, né? Lembra? O dos coloridos. E a gente passa. A gente não, né? Mas os donos. A gente não, porque eu nunca tive um, mas os donos passavam mesmo umas tintas coloridas no pelo deles. Ai, que dó, cara. E aí faz sentido, porque, tipo, a véia precisava que ela pegasse os ovos, mas o cachorro é bravo, que esses bichinhos são bravos. Porra, é um poodle, óbvio que é bravo. Eles são bravos, mas são tão fofinhos, ó. A cara de que eu vou te assassinar a qualquer momento. Exatamente. O bichinho, todo poodle que eu conheci, normalmente ele já tá assim, mais idoso que Noé, sem dente, cego, surdo, rosna pra todo mundo, bafudo, nossa, um bafo de cão. Rosna, rosna sem parar. E assim, mas com os donos eles são uns docinhos, tipo, uma pessoa específica da casa, esse cachorro é um amor. Vai lá, bora pro próximo relato. Meu momento de viagem maldita no Texas. Viagem de Maldito é um filme. Sim, muito bom, por sinal. Em 2010, eu estava dirigindo de New Orleans, Los Angeles, para Eugene, no Oregon. Era só eu, uma mulher de 24 anos, e o meu pitbull de 2 anos, em um caminhão U-Haul de 4,3 metros, com tudo o que eu possuía enfiado na traseira. Um celular flip, chique e minhas direções impressas no MapQuest. Acho que os primeiros smartphones saíram por volta dessa época, mas eu não tinha um. O serviço de celular também era muito mais instável e havia longos trechos pelo deserto onde eu não tinha sinal por centenas e centenas de quilômetros. Eu estava dirigindo por um trecho solitário da estrada, no centro do Texas, quando percebi que eu não via uma cidade ou saída há muito tempo, e o meu enorme caminhão U-Haul estava realmente com pouco combustível. Quando comecei a entrar em pânico e estava realmente ficando sem gasolina, vi uma pequena cidade se aproximando. Entrei nessa cidade e ela era minúscula. Eu estava tão preocupada com outras coisas que nem prestei atenção ao nome da cidade, mas havia apenas umas 6 ruas no lugar todo. Eu abasteci e estava pronta para voltar para a estrada. Só que eu não conseguia, de jeito nenhum, encontrar o caminho de volta para a rodovia. Rodei a cidade inteira umas 4 vezes e eu comecei a ficar tão frustrada porque era uma cidade tão pequena. Como diabos eu não conseguia encontrar a saída? Eu literalmente conseguia ver a rodovia, mas eu não conseguia chegar até ela. Voltei ao posto de gasolina para pedir direções. Quando abasteci, paguei na bomba, então eu nunca entrei. Quando entrei para pedir direções, havia um cara magro e sem graça, com cabelos pretos caindo sobre os olhos, que parecia precisar de um bom shampoo.
Ele não era particularmente assustador, mas era um pouco rude. Ele nunca olhou diretamente para mim, estava olhando para uma revista. Ele me deu direções que não faziam sentido. Me disse para pegar uma estrada que me levaria até a rodovia em cerca de 27 quilômetros. Por um momento, eu fiquei perplexa. Então, apontei que não tinha dirigido tanto para sair da rodovia para a cidade. Então, por que eu teria que dirigir tanto para voltar? Eu literalmente conseguia ver a rodovia dali da cidade. Ele tinha um tom bem casual, quase como se eu fosse apenas um incômodo e pudesse seguir suas direções ou não, porque ele não se importava. Ele me deu uma explicação sobre a estrada fazer uma curva que não fazia o menor sentido. Ele continuava sem me olhar e só disse: "Tanto faz, eu te dei as direções", e acenou com a mão em direção à porta. Quando cheguei ao estacionamento, meu corpo inteiro começou a tremer violentamente e o meu coração começou a disparar, aparentemente sem motivo. Entrei no caminhão e assim que coloquei a chave na ignição, comecei a chorar. Tive a sensação terrível de que, por mais indiferente que ele agisse, aquele homem tinha más intenções. Eu não sabia o que, mas eu sabia ali mesmo que não seguiria essas direções. No entanto, essa era a única loja nessa pequena cidade, e a menos que eu batesse de porta em porta, não obrigada, não havia mais ninguém para quem pedir ajuda. Decidi que não importava se essa cidade parecia algo saído de Twilight Zone, eu iria dirigir até encontrar meu próprio caminho, mesmo que demorasse a noite toda. Então, um grande caminhão vermelho enferrujado chega e dele sai o típico texano, enorme, corpulento, usando flanela e botas de trabalho. Sem nem pensar, pulei do caminhão e me aproximei rapidamente, mas com cuidado. Olhando em seus olhos, vi um ser humano gentil, ou pelo menos esperava ver. Perguntei se ele poderia me dar direções para a rodovia. Disse a ele que sabia que era bobo, mas eu simplesmente não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele parecia preocupado, pois eu estava visivelmente chateada. Então ele me fez rir e, muito alegremente, me deu direções para uma curva acentuada, bem no final de um pequeno túnel de concreto que eu tinha passado várias vezes. Ele disse que frequentemente confundia os viajantes porque era difícil de ver, precisavam colocar placas e etc. Com uma sensação de peso no estômago, eu perguntei a ele a distância em quilômetros até a rodovia. Ele riu e me olhou de forma engraçada. "Quilômetros, senhorita? Eu diria que é no máximo 400 metros. Você pode ver a rodovia daqui." Nesse ponto, eu não pude evitar. Eu precisava saber. "O que acontece se eu seguir?" E dei a ele as direções que o homem da loja me deu. O texano olhou para mim atentamente e perguntou como eu sabia dessa rota. Era bastante longe e geralmente apenas os locais a conheciam. Então eu contei a ele. Ele ficou quieto por alguns minutos e depois perguntou como era o atendente e se eu tinha um mapa do estado. Não, eu só tinha o meu MapQuest, que não era útil nessa situação. Ele foi até seu caminhão e pegou um mapa local, surrado, do porta-luvas. Espalhou sobre o caminhão para mim e traçou a rota que eu descrevi. O caminho que o homem do posto de gasolina me indicou levava para longe da cidade, longe da rodovia, e levava aparentemente para o meio do nada. O texano me disse que a estrada realmente ia cerca de 27 quilômetros, logo antes de terminar no deserto. Perguntei a ele o que havia lá, e ele me disse que não havia nada, além de alguns carros sucateados e alguns trailers e casas móveis, todos pertencentes à mesma família. Essa família era conhecida no local como encrenqueiros, viciados em metanfetamina e alcoólicos. E essas eram as coisas boas que os moradores tinham a dizer sobre eles. E o atendente era parte dessa família e morava naquela estrada. Nunca vou esquecer o olhar no rosto do texano enquanto ele me contava isso. Ele também me disse que eu fui esperta em ouvir meus instintos e me aconselhou a ter cuidado viajando por aí. Não sei se o homem do posto de gasolina queria o que estava na parte de trás do meu caminhão ou o que estava no banco do motorista, mas felizmente não precisei descobrir. Ah, e aprendi que às vezes os anjos parecem texanos ruivos com rostos barbados e caminhonetes enferrujadas. Obrigada, estranho texano aleatório. Você realmente salvou minha pele.
e eu sempre lembrarei de você com muito amor. Desculpe por não ter perguntado seu nome. Você será para sempre Texas para mim agora. É isso, gente. Muito perigoso viajar sozinha, de verdade. É perigoso para um homem, para uma mulher, então. A Viagem Maldita é sobre isso? É tipo, ela segue direções erradas e acaba sequestrada? Eu acho que eu não lembro. O filme que eu tava lembrando era Olhos Famintos e não Viagem Maldita. Não, Olhos Famintos é bem diferente. Já deu 23 anos, né? Essa primavera seria a época dele sair pra caçar de novo. Será que vão lançar outro filme? Deveriam, né? Mas melhor do que os últimos que lançaram. A Bel comentou que o cara tava dando direções erradas a ela, pra fazer algum mal. Aí seria tchau tchau a viajante. Não restaria nem pra contar a história. Exatamente. Tem medo de viajar sozinha quando, tipo, parar num posto e, sei lá, só sumir, sabe? Normalmente, quando eu já viajo assim com boné. Quando eu viajo sozinha, já viajo com boné preto ou azul, uma roupa que não pareça que eu sou uma mulher. Então, tipo, quem olha pra dentro do carro não vê uma mulher dirigindo, apesar que meu carro é bem femininozinho, né? Mas é perigoso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Não só as mulheres, não. Todo mundo tem que tomar cuidado. O homem mais franzino, né? Ou mais afeminado. Infelizmente. Perigoso pra todo mundo mesmo. E principalmente, tipo, prestar atenção onde você tá parando, né? Dormir na beira da estrada. Dormir no carro. Nossa, velho, direto. A pior ideia possível. Eu tenho muito medo, assim, de dormir até em um hotel de beira de estrada e dar uma situação tipo. Esqueci o nome do filme, que o marido e a mulher vão parar no hotel e aí o hotel, a porta tranca e o dono do motel fica fazendo uns joguinhos, tipo, apaga a luz, acende a luz, rouba pedaço de roupa. Nossa, nunca vi esse. Eu não lembro se é um filme ou se é um episódio do Criminal Minds. Vou tentar lembrar. Muito, muito doido. Pavoroso. Eu dou uma de agente secreto mesmo, Bel. Eu, tipo, se eu vou viajar de ônibus, eu coloco um anel que parece uma aliança de compromisso. E vou assim, com roupa mais larga. Eu sempre viajo de tênis, porque se eu precisar correr, já tá ali. Eu gosto de pochete, porque aí a pochete, ou doleira, né? Eu ponho o celular e o dinheiro já dentro da roupa. Se eu precisar largar as malas pra trás, eu só saio. Blusa pra viajar, eu levo um moletomzão, ou é um moletom muito grande, ou é uma jaqueta jeans muito grande. Então, tipo, cabe muita coisa nos bolsos se eu precisar carregar. E assim, eu sou ansiosa, né? Eu tenho transtorno de ansiedade mesmo. Mas, vamos pro próximo relato? Bora. É um relato do ouvinte que se chama Paralisia. Bom, é a primeira vez que eu falo com alguém sobre essa experiência. Talvez não seja tão rica em detalhes. Aliás, eu fiquei muito apavorado, já que foi a primeira vez que isso me aconteceu. Eu me lembro que sempre estavam mudando a disposição dos móveis no meu quarto. E uma tia sempre me dizia que nunca se deve dormir com os pés em outra direção que não seja a porta do cômodo onde estiver descansando. Nesse dia, deixei minha cama em uma disposição em que meus pés ficavam direcionados para a janela do meu quarto. Nunca fui supersticioso a ponto de acreditar em tal besteira, e isso foi meu maior erro. Era umas 3 da manhã, e eu lembro pois mandei mensagem para ela logo depois de destravar. Algo despertou meu sono e eu abri os olhos, mas eu estava intacto. Eu não conseguia exercer um só movimento. Então eu senti algo invisível subindo a minha cama, pisando nas minhas pernas até chegar na altura do meu estômago. Então senti como se ela, a criatura, tivesse sentado na minha barriga. Logo em seguida, eu senti 2 mãos apertando meu pescoço. Fiquei sem ar e sem conseguir me mexer. Eu gritava socorro, meio que urrando, mas a voz não saía. Acabei fazendo xixi na roupa e, quando eu senti o líquido quente no colchão, meio que eu me libertei e eu consegui me mexer. Liguei chorando para minha tia, que mora 2 andares embaixo de mim, e terminei a noite na casa dela. Aí o filho dela me explicou que era minha paralisia. Morri de medo e foi isso.
Você já teve paralisia do sono? Graças a Deus, não. Nossa, eu tive uma vez. Uma única vez. Como é que foi? Eu tava deitado de lado. Eu acho que foi uma sensação estranha. Nossa, de lado. Eu já durmo de lado pra evitar justamente que isso aconteça, porque todo mundo que conta relato conta de barriga pra cima. Então, e eu dormi de lado. Eu acordei de lado e eu vi, tipo, uma mulher no canto do quarto. Mas só também, tipo, foi extremamente curtíssimo. Eu vi tudo. De repente, voltei. Eu já acordei e, tipo, sentei na cama, olhei pro canto do quarto, vi uma mulher agachada no canto do quarto, com o cabelo todo na frente do rosto. E aí ela levantou pra vir na minha direção. Eu deitei atrás dele, porque eu também era muralha, né? Ele era grande, alto, largo. Não largo de gordo, gente. Ele era largo assim, ombro largo, homem grande. Deitei atrás dele e comecei, Breno, tem uma mulher aqui dentro. E aí eu não sei, gente, se eu tava sonhando que eu sentei, e aí eu sonhei que via mulher, e sonhei que deitei, e tipo, isso tudo. Mas foi muito real, foi muito assustador. Agora, no lugar do ouvinte, eu teria feito a mesma coisa, eu teria me mijado de medo, tranquilamente. Com certeza, ainda mais acordando de madrugada com vontade, se você tá apertado e ainda acontece isso. Nossa. Uma resposta totalmente natural. E impressionante, eu tô feliz que o ouvinte tenha se sentido à vontade pra compartilhar isso com a gente, porque não é qualquer um que vai admitir que mijou na cama, mas ele sabe que aqui a gente não tem dessas, a gente também teria mijado na cama. Obrigado por confiar na gente. Eu já me caguei de susto, mas a sorte foi que deu tempo de chegar no banheiro antes de sujar a roupa, mas eu já me caguei de susto. Literalmente. Foi bem literalmente, foi horrível. Nunca mais eu quero sentir a dor de barriga daquela na minha vida. Até arrepia, né? Nossa, foi horrível. Bora? O próximo relato que é o Homem Porco. Quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade, eu ainda morava em Pernambuco, eu e minha mãe. Lembro que na época, minha mãe estava procurando a casa de uma colega dela. Naquela época, minha mãe vendia perfumes, então acho que ela estava indo para vender algum perfume para essa colega dela. A gente passou uns 5 minutos procurando a casa da moça. Até que uma mulher chegou na gente e disse onde ficava. Depois dessa informação, chegamos à casa da moça. A casa dela seria meio separada das outras. Tinha um quintal bem grande, mas não tinha cerca e ficava bem visível de onde a gente estava. Atrás da casa tinha uma floresta. Ela tinha uma filha da mesma idade que eu, ou um ano mais velha, eu não tenho certeza. Assim que chegamos lá, eu sentei no sofá. Eu era muito tímido para conhecer pessoas, mas eu logo fiz amizade com ela. Depois, saímos da casa e fomos para o quintal. E lá tinha uma espécie de piscina bem pequena. Tomamos banho e nos sentamos para conversar. Ela me falou sobre as coisas estranhas que aconteciam na floresta e na casa dela, tipo um homem com a cabeça de porco, lobisomem, uma mulher com cabelos que cobriam o rosto e era super magra. Eu não me importei muito, pois achei que era brincadeira, e eu até brinquei com isso. Depois que ela disse isso tudo, ela se levantou e disse que tinha um pequeno riacho na floresta e que lá era muito bom para tomar banho. Eu fiquei um pouco desconfiado e até disse que era melhor a gente falar para as nossas mães, mas ela disse que não. Então fomos escondidos mesmo. Foram uns 2 minutinhos e a gente chegou no pequeno riacho. Era muito bonito, mas eu não estava me sentindo muito bem e senti uma leve tontura, sabe? Sentei em uma pedra e ela foi tomar banho em um canto raso. Eu fiquei observando-a até que ela parou e se sentou do meu lado. Conversamos novamente até que escutamos algo dentro da floresta. Parecia que alguém estava vindo do outro lado do riacho. Observação. Sabe quando um riacho é meio repartido? Tem um lado e o outro lado? Então, era desse jeito. E as distâncias de cruzar de lá até aqui não eram muitas. E era raso em alguns pontos. Eu e ela ficamos calados por uns momentos, até que um homem apareceu do outro lado. Ele era magro, estava com uma calça rasgada e sem camisa. O mais estranho é que sua cara tinha uma semelhança com a de um porco. Passou uns segundos e eu e ela estávamos congelados. Até que aquele homem olhou pra gente, e foi quando meu coração acelerou.
ele começou a caminhar em nossa direção. Eu saí da pedra, peguei a mão da Ana e começamos a correr para voltar. A gente corria, e o homem atrás da gente também. E quando ele corria, ele fazia sons como se fossem de um cachorro. Sabe quando um cachorro fica fazendo aquele latido dengoso? Então, era assim. No meio do caminho, Ana tropeçou e caiu. Mas eu puxei ela rápido e começamos a correr de novo. Nós estávamos indo por outro caminho, e quanto mais corríamos, aquela coisa que corria atrás da gente fazia mais barulhos estranhos. Nós vimos um muro logo à frente, então, sem pensar duas vezes, nós escalamos e caímos para dentro. Ficamos lá parados no chão, sem nos mover. Aquela coisa que estava do outro lado não escalou, mas escutamos o passo dela andando devagar até não escutarmos mais. Aquele muro que pulamos era da tia de Ana, e a tia dela não estava em casa. Então tivemos que pular o muro outra vez, mas na parte da frente. Então fomos novamente para a casa dela. Entramos e a mãe dela me chamou para comer. Minha mãe brigou comigo, perguntando onde eu estava, mas eu não disse uma palavra sequer. Depois disso, eu fui embora com minha mãe. De vez em quando, íamos para lá. Só que eu e minha mãe nos mudamos para outro lugar, daí perdemos mesmo o contato. Eu não sei como ela está nos dias de hoje, mas espero que ela esteja bem. Essa foi minha história. Espero que tenham gostado, porque eu não gostei nem um pouco de vivenciar isso. E eu só espero que nunca mais eu veja aquele homem pelo caminho. Até mais. Adoro histórias de lobisomem. A gente já leu essa aqui no episódio de lobisomens, mas acabou vindo aqui para os relatos dos ouvintes. E Homem-Porco, patrimônio cultural do Brasil. Amo histórias de Homem-Porco. Acho melhor ainda que histórias de lobisomens. Cara, né, do Brasil, acho que eu gosto mais de história de Homem-Porco também. Ainda mais que é relato de ouvinte, né? Uma coisa assim, vista em primeira mão por uma pessoa praticamente do nosso convívio, né? Que tá aí ouvindo a gente toda santa terça-feira, quarta, quinta, sei lá que dia que você ouve os episódios do Terror na Esquina. Sim. Mas, vamos aproveitar aqui e eu vou lançar um pesadão pra ti. Topa? Topo. Ó, alerta gatilho. Vai ter assassinato. Não tem suicídio, mas vai abordar o assunto no final, ok? Então, fica a dica, se você não estiver legal, sai do episódio, pula pro próximo. Said vai deixar aqui quando começa o último relato da noite, mas esse relato é mais pesadão. Olá pessoal, meu mic quebrou, então o robozinho vai dar o recado. Caso esses temas te afete muito, pule diretamente para 1h 2 minutos e 22 segundos. História de paramédico. O nome da história é Eu Te Amo. Em setembro eu estava trabalhando em um turno 24 horas em um serviço de ambulância rural. A maior parte do dia foi tranquilo, com apenas algumas chamadas menores. Quando o sol começou a se pôr, recebemos uma chamada de um acidente de carro com múltiplas vítimas. Chegamos ao local e a cena era caótica. Havia um carro que havia saído da estrada e batido em uma árvore. O motorista estava consciente, mas preso nas ferragens. Haviam 2 crianças no banco de trás, uma chorando e outra inconsciente. Meu parceiro e eu começamos a trabalhar imediatamente. A primeira coisa que eu fiz foi verificar as crianças. A criança consciente estava apenas com alguns arranhões, mas a outra estava em estado crítico. Comecei a realizar os primeiros socorros e pedi ajuda para retirar o motorista. Quando trabalhávamos, ouvi a mãe das crianças, que estava no banco do passageiro, sussurrando algo repetidamente. Cheguei mais perto e ouvi que ela estava dizendo: "Eu te amo, eu te amo." Eu tentei acalmá-la, dizendo que íamos cuidar de todos. Conseguimos retirar o motorista das ferragens e ele foi levado para o hospital de helicóptero. As crianças foram colocadas em nossas macas e levadas para a ambulância. Enquanto carregávamos a mãe, ela agarrou a minha mão e, com lágrimas nos olhos, disse de novo: "Eu te amo." Eu respondi que íamos cuidar dela e das crianças. No hospital, eu descobri que a criança inconsciente havia sofrido uma lesão grave na cabeça e estava em cirurgia. O motorista teve múltiplas fraturas, mas estava estável. A mãe e a outra criança estavam emocionalmente abaladas, mas fisicamente bem.
Depois de tudo, eu sentei no estacionamento do hospital e pensei sobre o que tinha acontecido. É incrível como, em momentos de desespero, as palavras "eu te amo" podem ter tanto significado. Trabalhando como paramédico, você vê muitas coisas, mas nunca deixa de se impressionar com a força do amor em situações difíceis. Se alguém não viu nenhuma das outras histórias que eu postei aqui, eu vou dar o mesmo contexto. Eu sou e tenho sido um paramédico por cerca de 10 anos. Toda a minha carreira tem sido em medicina de emergência, respondendo a chamadas de 911 e fornecendo suporte avançado de vida para doenças e lesões com risco de vida. As chamadas que respondemos variam desde o uso inadequado de uma ambulância até situações a minutos de morte e muitas vezes já é tarde demais. Essa história em particular vai ser sombria. Peço desculpas antecipadamente se houver pessoas que leiam essa história e sejam afetadas pela natureza dela. Vai ser gráfica. Não vou omitir nenhum detalhe porque a imagem é importante. Por mais horrível que essa história seja, eu quero fazer algo bom a partir dela. Quero usar essa história para pregar um pouco e espero que encontre alguém, em algum lugar, e ajude essa pessoa. Vai ser uma história longa, então acomode-se, fique confortável, pegue um cobertor ou algo quente para se enrolar. Essa é a única história que eu tenho dificuldade em compartilhar, e você vai entender o motivo. Depois de alguns dias, fiquei muito feliz em ver as respostas que tenho recebido dessa história. Nunca pensei que as pessoas gostariam delas ou responderiam a elas da maneira como vocês têm respondido. Então, agradeço por lerem a história e conversarem comigo nos comentários. Com tudo isso fora do caminho, essa história é o meu Vietnã. No caso, é a derrota dele. Eu estava trabalhando há alguns anos como paramédico após me formar na escola. O lugar onde eu trabalhava era principalmente na cidade, mas nossa área de serviço era em todo o condado, que é muito rural. Quando você está na escola, você faz estágios. Você pratica suas habilidades com seus preceptores em pacientes, muito parecido com residência ou estágio. Sua exposição ao trabalho é o que você obtém durante esses estágios. Às vezes você pega pacientes gravemente feridos e é aterrorizante, porque você às vezes não sabe exatamente o que fazer. Você ainda está aprendendo, mas você tem o seu preceptor ao seu lado para protegê-lo de erros e guiá-lo. Às vezes, porém, você não tem sorte o suficiente para experimentar algumas dessas coisas horríveis. Para alguns, isso pode parecer uma coisa boa, mas é importante experimentar isso, pois o prepara para um momento em que você está sozinho. Há alguns termos que usamos. Chamamos de nuvem branca e nuvem negra. Nuvem branca se refere a uma pessoa, seja estudante ou profissional, que nunca pega chamadas emocionantes e sérias. As chamadas sempre parecem vir quando você está saindo do turno ou saiu de uma área onde a chamada veio. E a outra, a ambulância a atende. E essa nuvem branca pode seguir por essa pessoa por qualquer período de tempo. A nuvem negra é o oposto. Quando eu estava na escola, eu era uma nuvem branca. Pegou umas paradas cardíacas, acidentes ruins, coisas assim. Mas nada que realmente se destacasse como único. Então, há alguns anos da minha carreira, essa nuvem branca ainda está meio que pairando sobre mim. Isso não quer dizer que eu não tenha tido chamadas ruins antes disso. Eu tive, mas não é a mesma coisa. O dia em que essa história aconteceu era a véspera do Natal. Eu trabalhei das 7 da véspera de Natal até as 7 do dia de Natal. Pelo que me lembro, o dia foi bem tranquilo. A maioria das pessoas estava com famílias, não saindo, se envolvendo com incidentes ou causando problemas. Eu estava trabalhando como paramédico-chefe na época, e um novo MT que estava passando por processos de orientação no campo estava conosco. Alguns dos meus colegas de trabalho tinham feito um jantar de Natal naquele dia, então todos nós tínhamos comida quente para desfrutar enquanto trabalhávamos e estávamos longe das nossas famílias. Na nossa estação, tínhamos 2 ambulâncias, com 2 equipes. Eu, meu parceiro e nosso IMT em orientação, e a outra equipe. Quando chega a noite, se uma chamada chega à nossa estação, 2 equipes apenas alteram as chamadas para que possamos dormir mais um pouco. Era por volta das 23 e eu estava sentado na poltrona assistindo TV. Chegou uma chamada na nossa estação que exigia que respondêssemos ao condado. Um dos caras da outra equipe, que era meu amigo, estava dormindo na poltrona ao lado, então eu atendi a chamada. A chamada era inicialmente para uma mulher, que havia caído e batido a cabeça, mas estava consciente e respirando. Devido à natureza da lesão, respondemos à emergência. Era provavelmente cerca de 15 minutos de viagem para chegar à casa da pessoa. Quando estávamos chegando perto, a central nos informa que agora a paciente não estava consciente, mas estava respirando. Ao nos aproximarmos da residência, dirigindo pela rua onde fica esse pequeno desenvolvimento,
Há luzes piscando em todos os lugares. Deputados de xerife, polícia, corpo de bombeiro, estavam todos lá. Alguns até bloqueando a entrada da rua. Para uma simples lesão na cabeça, achamos isso bem estranho. E isso criou um clima estranho para a chamada. Um dos deputados nos viu chegando e moveu o carro permitindo a passagem. Uma vez que passamos, essa parte da rua terminava em um cul-de-sac, com casas ao redor. Cul-de-sac é rua sem saída, só que ela tem um balão no final para facilitar o giro. A pessoa estava em suas varandas, olhando para o que estava acontecendo. Chegamos ao endereço. Tinha um veículo estacionado na entrada da garagem, ainda ligado, com os policiais ao redor. A porta do motorista estava aberta, e havia um policial parado ali, parecendo estar conversando com alguém sentado no banco do motorista. Eu fui o primeiro a caminhar com meu parceiro e nosso IMT em orientação atrás de mim. Quando me aproximo da parte traseira do veículo, eu vejo que definitivamente tem alguém sentado lá dentro. Também tem um homem, de meia idade, em roupas comuns, parado na frente do veículo, com metade inferior iluminada pelos faróis. Ele tem as mãos no bolso e está olhando atentamente para a pessoa no veículo. Eu me aproximo do policial e recebo o relatório dele. Enquanto o policial está me contando o que está acontecendo, olho para a pessoa no banco do motorista. A pessoa sentada no banco do motorista era uma mulher de meia idade, talvez entre 40 e 50 anos, recostada com a cabeça no encosto, com os braços caídos ao lado do corpo. Posso ver visivelmente que ela está respirando, ouvi-la gemendo, mas não falando. Seus olhos também estão fechados. Tem um pouco de sangue escorrendo na cabeça dela, passando pelas bochechas e descendo até o queixo. Também tem um pequeno fluxo de sangue saindo pelo nariz. O policial me conta que ela estava dentro de casa com a família quando saiu para pegar algo no carro. O policial disse que o marido da mulher, e gesticula para o homem parado em frente ao carro, saiu para verificar porque ela estava lá fora há muito tempo. Quando o marido viu a esposa sangrando, ele pensou que ela deveria ter caído ou batido a cabeça em alguma coisa, então ligou para o 911. O policial me diz que a mulher não estava respondendo ele. Eu tento falar com a mulher e ela não responde, mas continua gemendo. Faço uma fricção external para causar estímulo doloroso e espero alguma reação, mas não obtive nenhuma. Perguntei ao marido se ela estava bebendo naquela noite ou se ela estava usando alguma droga que ele sabia. Ele disse que ela tomou algumas taças de vinho, mas não usa drogas. Nesse ponto, eu estou pensando que ela tem uma lesão na cabeça e possivelmente uma hemorragia cerebral porque ela não está respondendo de forma adequada. Fico onde o policial estava parado na porta do motorista enquanto eu faço minha avaliação. Eu não consigo ver de onde o sangue estava vindo, então eu imagino que ela tem um corte ou algo assim no cabelo que não é visível. Nesse momento, o policial se aproxima de mim e ele diz: também encontramos isso no compartimento da porta do motorista. Ele me mostra um revólver. Eu olho para o policial e olho para o revólver. Ele olha para mim e o segura. Eu pego o revólver, abro o cilindro e ao mesmo tempo penso para mim mesmo: oh merda. No cilindro tem uma cápsula de latão, com o primer amassado, significando que o tiro foi disparado. Com essa nova informação e com base no sangramento, eu presumo que a paciente colocou a arma na têmpora ou algo assim. O fato de ainda estar respirando e fazendo barulhos me leva a assumir que ela errou, ou a bala milagrosamente ricocheteou se ela a segurou em um ângulo estranho. Devido ao potencial de trauma significativo na cabeça, decido que precisamos colocar um colar cervical na mulher, em caso de lesão na coluna. Peço a um dos bombeiros para pegar o colar na nossa ambulância. Abro a porta traseira do veículo e entro atrás da mulher, para poder segurar a cabeça dela estável enquanto o bombeiro coloca o colar. É só então que eu vejo o que realmente está acontecendo. Quando me deslizo para trás da paciente, eu consigo ver a parte de trás da cabeça dela, algo que eu nunca vou conseguir esquecer. Olhando para a parte de trás da cabeça dela, eu vejo um buraco do tamanho de uma toranja. Com a minha lanterna, eu olho para o buraco e ele está quase vazio, exceto por um grande pedaço de crânio que está flutuando em cima de uma sopa de sangue e cérebro. Olho para cima e no forro do teto do veículo há um halo de sangue e cérebro de 60 centímetros de diâmetro pintado acima dela, com pequenos pedaços de crânio grudados no tecido. Olho de volta para o buraco. É uma noite fria, então posso ver vapores de calor saindo do buraco, semelhante como você pode ver a respiração num dia frio. Olho para fora do veículo para o meu parceiro e digo: a gente precisa ir agora. Ou um olhar no meu rosto, ou o seu senso fez com que ele espiasse para dentro do veículo e visse o que eu estava vendo. Seus olhos se arregalaram e tudo que ele disse foi: puta merda. Nosso MT em orientação rapidamente foi até a ambulância e pegou a maca e a prancha.
Até então estava tomando nosso tempo cuidadosamente tirando-o do veículo. Mas agora, cuidadosamente devagar virou, apenas tirando ela do veículo. Nosso EMT também me trouxe alguns curativos grandes de trauma e bandagem de gaze. Coloquei o curativo de trauma sobre o buraco e enrolei o máximo possível ao redor da cabeça dela, para que, quando a movêssemos para a maca, nada caísse. Com a ajuda do corpo de bombeiros e da polícia, movemos a mulher para a prancha e colocamos na maca. Durante todo o tempo, o marido estava parado em frente ao veículo observando, sem entender o que estava acontecendo. Quando colocamos a mulher na maca, ela se aproximou e vejo que agora tinha uma lágrima no seu rosto. Ele se inclina, beija ela na bochecha e diz: "Eu te amo." Repetidamente colocamos a mulher na ambulância. Devido à lesão da mulher, seu cérebro, a maior parte do cérebro, estava quase completamente destruído. Isso significa que ela não tem função motora, tônus muscular ou habilidades cognitivas. Seu tronco cerebral, no entanto, ainda estava intacto. A bala não o atingiu. O tronco cerebral controla as funções autômatas do corpo, como taxa respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. Devido a isso, quando movemos a mulher para a maca, a língua dela caiu contra a parte de trás da via aérea oral, causando uma obstrução. Eu sabia imediatamente que isso ia acontecer, então meu parceiro preparou suprimentos de intubação para mim. Na ambulância, eu coloquei o laringoscópio, que é o dispositivo de intubação, na boca da paciente para mover a mandíbula e a língua para frente, abrindo a via aérea. Vejo o buraco no teto da boca da mulher. Deslizo o tubo endotraqueal através das cordas vocais até a traqueia. Isso nos dá uma via aérea segura para ventilar a paciente. Meu parceiro usa uma agulha intraóssea para obter acesso vascular. Faz o mesmo que um IV, mas vai no osso, e medicamentos e fluidos são absorvidos pela medula óssea. Coloco o paciente no monitor cardíaco, verifico a pressão arterial e o oxigênio. Na época achei a coisa mais estranha. A pressão arterial dela estava boa, a frequência cardíaca estava normal, o oxigênio estava bom e o ritmo cardíaco também estava normal. Começamos a transportar emergencialmente para o hospital, e aviso o hospital ativando a equipe de trauma. Após a chamada, voltamos para a estação para reabastecer a ambulância e limpar. Foi quando eu vi todos os pedaços de ossos e sangues na minha calça e camisa. Felizmente, o paramédico-chefe me deixou ir para casa tomar um banho e colocar uma roupa nova. Depois que me troquei, voltei ao trabalho e o resto do turno foi tranquilo. Soube que na manhã seguinte, por volta das 9 horas, a família decidiu remover o suporte vital e a mulher faleceu. Pesado, né? É, Fê. Gráfico. Muito pesado. E é como diz aquele ditado, né? Que corredores de hospitais já viram preces mais sinceras do que a maioria das igrejas, né? Uhum. E, nossa, não tem nem o que eu comentar. É só um gore pesadão pra... Pra todo mundo terminar assim triste, né? Tá todo mundo triste. Nossa, eu só tô sendo o precursor de várias histórias tristes e pesadas aqui no terror, hein? Mas é um podcast de terror, né? O terror, como você mesmo fala no Alerta Gatilho, nós respeitamos todos os sentimentos que o terror pode causar. Uhum. É muito interessante, como disse a Ná. Ela é triste e é interessante ao mesmo tempo. É triste e interessante porque é um caso que, tipo, é inusitado e marcou o cara, né? Bem gráfico até. Ah, é isso, pessoal. Cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau! Caralho! Pronto. Ué! Isso foi realmente pocket. Isso foi muito pocket. Cara, esse foi o mais pocket de todos. Você quer que a gente vá embora? Tudo bem. Hoje eu tô tramontina, entendeu? Afiada. Você tá a cara do Poodle aqui em cima de poucos amigos. Eu tô poucos amigos. Nossa, eu tô cansada. Eu tô pensando que amanhã ainda tem que ir nesse congresso. Eu tô tipo... Ai, nossa, congresso, nossa, eu estaria igual você. Ai, tô cansada. Eu tô só esse poodle aí mesmo. É, a capa do episódio vai ser o Poodle de poucos amigos. Eu vou fazer uma figurinha pra mim com esse poodle. Não sei como, mas vou fazer uma figurinha. Alguém faz lá no grupo, por favor. Gente, eu tô muito, muito cansada. Obrigada, gente, por vocês terem vindo, terem ouvido aí os relatos. Tchau, Said!